Olá! Nessa videoaula vamos falar sobre quantidade de movimento e impulso. Primeiramente faremos algumas considerações sobre essas duas grandezas e depois resolveremos um exercício. Primeiro sobre quantidade de movimento ou momento linear. Imaginemos a seguinte situação. Temos um caminhão se movimentando com uma velocidade de 50 km por hora. Também temos um automóvel se movimentando com a mesma velocidade. Supondo que fosse possível colocarmos um bloco de argila na frente de cada um desses móveis para eles colidirem, eu pergunto para vocês, qual deles deformaria mais a argila após a colisão? É intuitivo e correto afirmarmos que o caminhão deforma mais argila, isso é verdade. Mas a questão é, por que isso acontece se ambos se movem com a mesma velocidade? E é aí que entra a quantidade de movimento, que é uma grandeza física que leva em consideração, além da velocidade, a massa dos corpos. Portanto, quantidade de movimento ou momento linear é igual ao produto massa vezes velocidade. A unidade de quantidade de movimento no sistema internacional é o quilograma vezes metro por segundo. Adiante, conservação da quantidade de movimento. Além da energia, a quantidade de movimento é uma outra grandeza física que também se conserva. Isso facilita muito para nós calcularmos diversas situações no campo da física. Vamos exemplificar essa conservação a partir de um pequeno exemplo. Temos duas esferas, uma esfera A e uma esfera B. A esfera A tem uma massa de 2 kg, enquanto a esfera B tem uma massa de 1 kg. Supondo que elas estão se movimentando uma de encontro à outra. A esfera A com uma velocidade de 3 metros por segundo e a esfera B com uma velocidade de 2 metros por segundo. Vamos determinar qual é a quantidade de movimento desse sistema antes da colisão. Portanto, a quantidade de movimento é o produto massa vezes velocidade da esfera A mais o produto massa vezes velocidade da esfera B. Percebam que a velocidade da esfera B é negativa, porque ela está se movimentando no sentido contrário ao sentido atribuído como positivo. Então, nós temos que a quantidade de movimento antes da colisão é igual a 4 kg vezes metro por segundo. Supondo que, então, após a colisão, a esfera A tenha uma velocidade de 0,5 metros por segundo e que a esfera B tenha uma velocidade de 3 metros por segundo. Determinando a quantidade de movimento, então, após a colisão, ambas as velocidades apontam para o sentido positivo do eixo. Nós encontramos uma quantidade de movimento igual a 4 kg vezes metro por segundo. Exatamente igual à quantidade de movimento antes da colisão. Portanto, a quantidade de movimento do sistema se conservou. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, o que comprova que existiu uma conservação do momento linear. Esse resultado não se restringe apenas a colisões desse tipo, e sim a qualquer tipo de explosão ou interação de curta duração. Podemos afirmar ainda que, se a resultante das forças externas que atuam em um sistema for nula, a quantidade de movimento total desse sistema se conserva. Como as esferas estão colidindo uma com a outra, as forças que atuam ali são forças internas. Pela terceira lei de Newton, verificamos que a força que A exerce em B é igual em módulo de direção à força que B exerce em A. Portanto, essas forças são internas, permitindo que o momento linear se conserve. Vamos agora falar um pouco sobre impulso. Na física, dizemos que um corpo sofre um impulso quando a sua quantidade de movimento é variada. Por exemplo, um jogador de golfe, ao dar uma tacada na bola, está variando a sua quantidade de movimento. Portanto, ele está fornecendo um impulso para a bola. Um jogador de futebol, ao chutar a bola, numa cobrança de falta ou de pênalti, também fornece um impulso à bola. Ele varia a sua quantidade de movimento. Ok? Então essa é a definição de impulso, variação da quantidade de movimento. Podemos escrever isso da seguinte maneira: impulso é igual à quantidade de movimento depois, menos a quantidade de movimento antes. Abrindo essa expressão, ficamos com massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Colocando a massa em evidência e dividindo ambos os lados da equação pelo tempo, chegamos nessa situação. Agora temos que observar que a variação da velocidade dividida pelo tempo é a aceleração. E ainda, se passarmos o tempo multiplicando para o outro lado, e sabendo que massa vezes aceleração é a força resultante, chegamos na seguinte expressão para o impulso. Impulso igual a força vezes o intervalo de tempo que essa força atuou no corpo.
Tá? Isso nos mostra que nós temos duas expressões para determinar o impulso. Uma delas é variação da quantidade de movimento e a outra é força vezes tempo. Portanto, o impulso pode ser representado por duas unidades diferentes, quilograma vezes metro por segundo ou também newton vezes segundo. Tá? Agora nós vamos colocar em prática esses conceitos resolvendo uma questão do vestibular da URGS desse ano, uma questão considerada difícil. Vamos lá. Um objeto de massa igual a 2 kg move-se em linha reta com velocidade constante de 4 metros por segundo. A partir de um certo instante, uma força de módulo igual a 2 newtons é exercida por 6 segundos sobre o objeto, na mesma direção e sentido de seu movimento. Em seguida, o objeto colide frontalmente com o obstáculo e tem seu movimento invertido, afastando-se com velocidade de 3 metros por segundo. O módulo do impulso exercido pelo obstáculo e a variação de energia cinética do objeto durante a colisão foram, respectivamente... Bom, preste atenção. A primeira informação que podemos extrair do problema é a seguinte. O objeto está se movimentando com uma velocidade constante de 4 metros por segundo. Ok? Está representado no nosso diagrama. A partir daí, uma força de módulo igual a 2 newtons vai atuar nessa esfera. Vai variar a sua velocidade. Então, se essa força vai atuar durante 6 segundos, essa esfera vai sofrer um impulso. Se ela sofre um impulso, a sua quantidade de movimento vai ser alterada. A sua velocidade vai ser alterada. Tá? Então, essa é a primeira coisa que nós temos que determinar. Depois disso, essa esfera vai colidir com a parede e retornar com uma velocidade de 3 metros por segundo. Como ela está retornando, ela terá um sinal de negativo. Tá? Então, esse é o diagrama e é assim que nós vamos resolver o nosso problema. Primeiro, determinando a velocidade V2, a velocidade após o primeiro impulso. Vamos lá. Impulso, nós vimos que pode ser determinado pela força vezes o tempo ou pela variação do momento linear. Ok? Nós temos que a força é 2 newtons e que o tempo é 6 segundos. Nós sabemos que a massa é 2, a velocidade final eu quero descobrir e eu sei que a inicial é 4. Então, eu determino que a velocidade depois do impulso é de 10 metros por segundo. Tá? Portanto, com essa velocidade de 10 metros por segundo, eu já posso resolver a primeira questão, que é determinar o impulso exercido pelo obstáculo sobre a esfera, porque eu tenho a velocidade depois da colisão. Tá? Olha só, o impulso, então, é a massa da esfera vezes a variação dessa velocidade. A velocidade final é de menos 3 metros por segundo, menos a inicial, que é 10 metros por segundo. Então, o impulso que a esfera sofre pela parede é de 26 newton vezes segundo. Como o problema está pedindo apenas o módulo, então essa resposta vai sem o sinal. Ficamos apenas na alternativa A ou C. Como nós já temos as velocidades antes e depois da colisão, fica fácil determinarmos a variação da energia cinética, que é a energia cinética final, depois da colisão, menos a inicial, antes da colisão. Substituindo os valores, nós chegamos numa variação de energia cinética igual a menos 91 joules. Portanto, a alternativa correta, letra A. Tá, gente? É uma questão difícil do vestibular, que com um pouquinho de atenção ficou bem fácil de ser resolvida. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima videoaula.